gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Sempre uma alegria estar ao seu lado em todas as tardes aqui na Hit TV. Hoje, com confeitaria criativa, a gente começa aprendendo a fazer brigadeiros personalizados. São aqueles docinhos que vão fazer você arrasar demais nas suas festas ou então fazer aquela renda extra. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre como criar crianças emocionalmente fortes em um mundo com excesso de telas, dificuldade de oferecer autonomia às crianças, enfim, um bate-papo muito importante para nós pais, né? Também para os avós, para os tios, para que todo mundo ajude aí nesse processo de desenvolvimento emocional das crianças. E terça-feira também é dia de Seu Direito, com o doutor Leonardo Girundi respondendo às suas dúvidas jurídicas. Tem alguma pergunta a fazer ao doutor Leonardo ou às nossas outras convidadas do dia? Quer participar do nosso programa? Envie sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3226-1112. 3226-1112, já está aparecendo o número aqui na tela para que você participe, anote o número do nosso programa. Sempre deixa anotadinho aí para quando você quiser fazer alguma pergunta, mandar uma mensagem para a gente, você poder mandar, tá? Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleitetv. Hoje nós começamos com confeitaria. Roda a vinheta da nossa culinária. Hoje nossa convidada é a confeiteira Cíntia Félix. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda. Tudo ótimo, muito prazer. Prazer te conhecer, prazer te receber aqui no nosso programa. Você e a pequena que trouxe a filha aqui, né, para acompanhar o nosso programa ao vivo. E antes da gente começar a falar sobre o trabalho que você vai nos ensinar, que são os brigadeiros personalizados, queria conhecer um pouquinho da sua história. Como é que começou a sua história com a confeitaria, Cíntia? Claro, é um prazer imenso estar aqui participando do nosso programa, trazer aqui um pouquinho da minha história. A confeitaria, ela surgiu em 2023 na minha vida, eu ainda trabalhava CLT. E ele era para ser somente uma renda extra. Fui fazendo cursos, me aperfeiçoando e aquilo foi trazendo um desejo cada vez mais de me aperfeiçoar na área. Então você começou a estudar ainda trabalhando no CLT? Ainda trabalhando no CLT. Mas tinha um objetivo de unir ali as duas profissões ou de realmente um dia viver da confeitaria? Um dia viver da confeitaria. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Porque eu já tinha visto alguns relatos e eu falei, se acontece com o outro, por que não acontecer comigo, né? Sim. Só que a coragem às vezes era pouca, né? A gente fica um pouco ali assegurada no CLT, mas as coisas foram encaminhando para realmente eu mudar de CLT para CNPJ. E assim foi uma maravilha. E num momento em que você tinha praticamente uma bebezinha, não é isso? Verdade. A Agatha, de sempre, ela tinha 2 aninhos quando eu comecei na confeitaria. E ali só me aperfeiçoando, trabalhando, tentando coincidir os horários do trabalho com a renda extra, que seria os docinhos. E foi dando certo. E também, né, dividindo o tempo aí de ser mãe, sou mãe solo, mas eu tenho muito orgulho da minha história, da história no qual eu tenho vivido com a minha filha e ela sendo a minha companheira e vendo o meu passo a passo, né, a fortaleza da mãe, a guerreira que a mãe dela é. Então, isso está refletindo, com certeza, na vida dela. Com certeza. E aí eu tô te perguntando isso e falando, né, ressaltando essa questão, porque a gente vê que são muitas as mulheres, né, que vêm até aqui no nosso programa, confeiteiras, chefes, as artesãs também, né, que muitas vezes
entram nessa profissão, né, empreendem na culinária ou no artesanato justamente no momento em que se tornam mães. Exato. Para que tenham mais tempo ali para acompanhar o crescimento do filho e possam trabalhar no horário que der. Exatamente. Né? Não é que vai trabalhar menos, mas vai trabalhar no horário que der, no horário que a criança estiver dormindo. Isso. Né? Não é mais fácil, mas realmente te dá essa possibilidade de estar mais tempo com a sua filha? Com certeza. Participar mais, porque você vai organizar a sua agenda, Sim. né? Você vai se auto... fazer o seu cronograma semanal. Então, tendo alguma atividade na escolinha, por exemplo, você já não marca nenhum pedido para aquele dia. Então, não tem dúvida que você acaba tendo mais qualidade de vida com o seu filho. E tanto que nós fizemos uma viagem recentemente, passamos 20 dias de férias. Então, organizamos aí, eu organizei a agenda para que a gente possamos, né, ter tido esse... Para poder curtir mesmo, exatamente, né? Com a esse sua descanso, filha, acompanhar, exatamente, né? exatamente. No processo de crescimento dela, então é muito importante, né? É muito e eu importante. Valorizo cada vez mais o trabalho da confeitaria, da culinária, do artesanato, né? Que proporciona esse momento, né? Para as famílias. É muito importante mesmo. Eu tenho certeza que em casa muita gente que acompanha o nosso programa se inspira nas mulheres que vêm até aqui, Verdade. mulheres como você. Verdade. E aí, muito falando obrigada. dos docinhos personalizados, eu queria saber como é que eles entraram na sua vida. Por que você foi se especializar em docinhos personalizados? Exatamente por querer algo diferente. Você sair do básico. Eu sempre via que os docinhos de festas eram aqueles tradicionais que nós já sabemos, né? Enroladinho ali no confeito, mas eu queria trazer algo diferente. E foi isso que me chamou a atenção e eu quis me aperfeiçoar nessa área. É fazer os docinhos personalizados de acordo com o tema do cliente. O que te encanta mais nesse mercado dos docinhos personalizados? Porque a gente vê que realmente enriquece a festa, né? E não é só festa de aniversário. Hoje em dia a gente vê personalizados nos casamentos, nos aniversário de 15 anos. Nos aniversários de 15 anos. Mesversários. Mesversários, gente, os famosos têm investido bastante a valer, né? Nos mesversários aí com docinhos personalizados, os chás revelação, chás de bebê e até eventos corporativos, né? Isso, bastante, exatamente. Então, quer dizer, o mercado é amplo. Muito amplo, muito amplo. Você consegue, assim, atingir um leque bem amplo para atingir esses clientes. E o legal de tudo é você trazer alegria. Você vai estar levando o seu produto para comemorar. Então, isso é muito prazeroso. Você vai comemorar o nascimento, você vai participar indiretamente de um nascimento de um bebê, de uma descoberta, se é menino ou se é menina, de um casamento, de uma cerimônia, né, onde duas pessoas estão se unindo, batizado. Então, assim, quando te solicitam, você já fica ali lisonjeada porque você vai participar de uma comemoração. Então, isso, para mim, é muito gratificante. E você faz parte da eternização daquele momento, né? Mesmo. Porque, com certeza, os seus docinhos vão ficar ali nas imagens, vão ficar ali nas fotos, nos registrados, vídeos, né? Exatamente. E, com certeza, encanta, né? Aqueles que olham, a gente ama docinho, a maioria das pessoas ama docinho, né? A gente já gosta pelo sabor. Mas os seus doces já encantam pelo olhar, né? Exatamente. Pelo olhar, verdade. Pela vista, né? Verdade. Algumas clientes até dizem, ai, dá dó de comer. Dó de comer. Exatamente, olha a frase. Eu imaginei. Mesmo. Eu imaginei, porque fica lindo, viu, gente? Fica lindo demais. E hoje vamos aprender a fazer esses brigadeiros personalizados. Aí, quando a gente ouve falar brigadeiro, a gente já pensa naquele docinho de chocolate. Exato. E não é o caso hoje, né? Não. Na verdade, o brigadeiro, ele é a classificação do docinho, mas ele tem outros sabores, né? Como de leite em pó, de morango, de beijinho e o chocolate. E hoje eu vou trazer especialmente o sabor de leite em pó, que é o que permite fazer as colorações, brincar. Porque com os outros sabores, ele já não permite essa brincadeira que nós vamos fazer aqui. Por que não dá certo? A massa não fica boa? O que acontece com os outros sabores?
O chocolate, ele já tem aquela característica marronzinha do chocolate, não podemos substituir essa característica original do chocolate. Tá. O beijinho, devido ao coco flocos, o flocos, né, que vai dentro da massa, também não permite que seja feita nenhuma coloração. Tá. O moranguinho, ele já tem, que eu até trouxe aqui, eu acho que eu trouxe 2 moranguinhos, ele já tem a tonalidade rosinha original do ingrediente que colocamos para o saborizante, né? Uhum. Então, ele já tem aquele tomzinho rosa. Aí dá certo, Dá então. certo. Então, no leite em pó, É a você base, pode brincar, então, porque é a base. Para todas essas cores que você trouxe pra gente hoje, é isso? Exato, só o rosa, que ele é Que o é o sabor morango. Isso, Tá isso certo. mesmo. inclusive, eu lancei o meu curso recentemente. Olha! Então, você que pretende... De doces personalizados. personalizados. Então, você que pretende, assim como eu, iniciar na confeitaria, tá lá no meu perfil, no link, o meu curso de docinhos personalizados. Um curso rico de técnicas, de ingredientes e também tem um grupo suporte que eu vou estar tirando todas as dúvidas. E já está aparecendo aí na tela o seu Instagram e o seu WhatsApp, @docinhos.cintia e o WhatsApp DDD 11, número 97306-0007. Isso Depois a gente passa novamente. Bora aprender, então, Vamos. com a Cíntia. Mas antes, receita na tela, por favor, diretor. Gente, 3 ingredientes para fazer o brigadeiro de leite em pó, que é a base para a gente aprender a fazer esses docinhos personalizados. Olha lá, são 395 gramas de leite condensado com 8% de gordura, 200 gramas de creme de leite com 17% e 50 gramas de leite em pó. E atentem-se a essas porcentagens de gordura. Eu não sabia das diferenças, mas agora eu tenho aprendido aqui no nosso programa. É muito importante, faz toda a diferença na textura da massa, né? Exatamente. Você tem que analisar com muita atenção, porque agora os fabricantes, eles tentaram reduzir o teor de gordura de algumas marcas. Para o creme de leite, para 15, onde nós precisamos de teor de gordura 17%, tá? 17 pra ou cima. 20, exato, 17 para cima. E o leite condensado, 8%, é o mínimo. E alguns já estão com um teor a menor. Então, isso dificultou um pouco para nós confeiteiras, mas nós temos que ficar muito ligado que a embalagem é a mesma, tá? Porém, a porcentagem é diferente, então tem que ficar muito ligado no teor de gordura, tanto do creme de leite, que é primordial, ele é um ingrediente, digamos assim, chave, o leite condensado e o creme de leite, para esse teor de gordura. Leite condensado, 8% e o creme de leite, 17%. E o leite em pó, é importante que seja integral? Integral, exatamente. Mais um segredo aí, né? segredo. Que não pode falhar, porque pode dar problema nessa massa. Ela não vai ficar nesse ponto. Isso, ela não vai chegar no ponto para que você possa personalizar. Exatamente. É isso aí. Tô sabendo, viu, Você Cíntia? tá mesmo, hein? É só na teoria mesmo. Na prática, não mas tô vamos sabendo, fazer não. aqui juntas. Bora entender como é que funciona na prática? Você já trouxe a massa pronta pra gente, o brigadeiro Isso. prontinho. Mas como é que você chegou nesse brigadeiro? Tá. Quando você vai colocar a massa, você vai iniciar o processo, né, da massa, seguindo ali a nossa receita, você colocando, primeiramente, o leite condensado na panela, tá? E, primeiramente, os ingredientes secos, que no caso, o leite em pó. Peneirando, mexendo, envolvendo o leite condensado no leite em pó. E após eles estarem todos unidos, sem gruminhos, aí você vem com o creme de leite e os demais ingredientes que passou aí na tela. O ponto primordial, gente, é muito fácil de achar o ponto, que é o segredo para o que nós vamos fazer. É o caminho Moisés. Você vai passando ali a espátula, vai tendo um movimento circular. Quando você faz aquele movimento do... Quando Moisés abre o mar... Isso mesmo. Deus abre, né? Deus abre. E ele não se junta com facilidade, é o ponto. Você identifica também fazendo o movimento e ela não grudando nas laterais da panela, mas o principal é o caminho Moisés.
Ele não juntou, caiu em blocos a massa. Ali você já pode desligar, tirar o teor, né, da gordura, tirar aquele fervor e já transmitir para um plástico filme. Que eu trouxe aqui uma massa já prontinha, tá? Você coloca tudo no plástico filme, envolve... Exato. E deixa ela ali por quente, quanto tempo? saindo da panela, da panela, você já pode envolver no plástico filme e esperar ela descansar por no mínimo 8 horas, tá? 8 horas de descanso. 8 horas de descanso. Por isso tem toda uma programação quando chega uma encomenda. A encomenda tem que chegar no mínimo aí com 8 dias de antecedência para você se organizar, tá? Mas eu vou estar com o meu dia corrido. Dá para fazer antes e deixar descansando mais tempo? Ou tem problema? Não, a massa, ela não pode ser manuseada antes dessas 8 horas. Caso você precise de uma última hora, você tem que entregar no dia seguinte. Você feito a massa, você deixa ela descansar ali às 8 horas, coloca ela na geladeira por 2 horas e aí você consegue tirar, esperar ela ficar na temperatura ambiente e manusear. Esse período, ela já pegou um pouco de constância. Tá. Você só não pode pegar ela molinha, né? Tá. Assim, melhor explicando. Ela precisa estar mais consistente. Mas também não pode ficar dura. Não, por isso a importância. Apesar que ela chegando no ponto correto, ela não vai ficar durinha. Tá. Você só precisa, após você colocar ela na geladeira, pondo ela na geladeira, você precisa começar a manusear ela quando ela estiver na temperatura ambiente. Tá. E qual o período? Umas 2 horas. Porque aí ela vai ficar ali do jeitinho que você precisa. Para manusear. Para manusear. Exatamente. E fazer os personalizados. Exato. Então, vamos embora. Vamos. Eu trouxe aqui para vocês verem essa massa e ver que quando ela tá no ponto, ela não gruda no plástico. Olha só. Ah, tá. Ela desgruda todinha, né? Quando você tá no ponto correto, ó, sai bem limpinha, tá vendo? Sim. Ó. E olha só. Você trabalha de luva pela higiene ou também porque é mais fácil manusear? De luva. Além de ser mais fácil de manusear, tem a nossa questão da higiene, lógico, exatamente. Né? Exatamente. Mas às vezes eu vejo que tem algumas receitas que o pessoal fala assim, olha, de luva não dá porque a massa gruda nas mãos. Aliás, na luva. Na luva. E na mão, não. Olha só que interessante. Eu já não consigo manusear nenhum docinho sem tacar luva. Embora nós usamos o desmoldante, né? Ah, boa. Pra não ter nenhum... Tanto que eu vou até usar agora um pouquinho. Você viu que ela não grudou na minha luva, né? Não grudou. Ela não grudou. Mas a gente também... O desmoldante é coisa pouca, só pra você realmente manusear. Aqui, os docinhos, ele tem um peso de 18 gramas finalizados, tá? Então, para ter 18 gramas finalizado, eu peso uma gramatura menor, 17, porque quando eu for passar no confeito, ele vai chegar nos 18 gramas. Tá. Aqui eu estou somente posicionando para ficar mais fácil para uma produção seguinte. Tá. Tá? Aqui eu vou mostrar só um exemplo de como eu posiciono, olha, 17. Aí o que acontece? As bolinhas já vão ficar todas prontinhas. E é importante que todas tenham exatamente o mesmo peso para que elas fiquem exatamente no mesmo tamanho também, Isso, né? manter o padrão, né? Porque em uma decoração, eles vão ficar ali todos uniformes, no mesmo padrão de peso, né? De tamanho. Precisa, né, gente? É o capricho desse acabamento. Né? Então, aqui é um posicionamento que pode otimizar o seu tempo na produção, tá? Tá. Você fez a massa, esperou ela descansar. Antes de você colocar na geladeira, você já pode posicionar as bolinhas para ficar mais fácil no manuseio. Porque, de repente, pode chegar uma encomenda para você de uma caixinha com 2 unidades. Aí você não precisa tirar a massa inteira, deixar ela, né, na temperatura ambiente. Para você fazer somente 2. Você já deixa todas as Você bolinhas deixa as bolinhas e depois prontas você na só geladeira. tira. Isso, aí depois você só tira. Num recipiente fechadinho, lacrado, Isso, aqui, né, bonitinho. nessa bandejinha de isopor, envolvendo um plástico filme. Depois também em outro saquinho ou um recipiente com tampa para não pegar nenhum odor da sua geladeira, tá? É muito importante. Então, eu gosto sempre de deixar, como eu trouxe também já as bolinhas coloridas aqui, já posicionadas na gramatura correta, pra gente brincar. Mas a gente tem essas bolinhas aqui já coloridas, né? Exato, de outras cores. exato. Em que momento você inclui o corante? Na massa.
Então, já teria colocado o corante já nessa teria massa. lá na massa. Então, eu coloquei a receita, foi a base lisa, porque você pode usar ela também lisa. Como essa daqui. Ela tá na corzinha dela, então também você consegue, dependendo do tema, utilizar essa mesma tonalidade. Tá. Mas caso você tenha uma produção grande, você pode colorir na panela. Tá. Como também você pode colorir 1 a 1. Você pega o seu corante, pinga aqui e vai amassar, mas é bem mais trabalhoso, né, exatamente. gente? Então, por isso que eu digo, o ideal, dependendo da demanda da sua produção, você otimizar tempo. Porque produção é economizar tempo para você pegar mais encomendas. Então, você tem que otimizar a sua cozinha da melhor forma. Por mais que você vá fazer para si, para uma festa sua ou do seu filho, tem que otimizar tempo, né? Exatamente. É isso aí. Tempo é dinheiro de qualquer jeito. É verdade. Não é? É verdade. Ok, fizemos essa parte, guardamos na geladeira e... E agora... na geladeira tem a durabilidade de 8 dias, tá? Tá. A durabilidade é de 8 dias na geladeira, tá bom? Então, assim, desse jeitinho que você fez, guardando direitinho, embalando direitinho, colocando ali em um recipiente com tampa bonitinho, 8 dias pode ficar lá. Isso. E se você congelar essa massa, ela dura 3 meses. Então também dá pra congelar. Dá. Ela tem a durabilidade de 3 meses. Eu acho que eu fiz demais. Aí congela um pouquinho, não tem problema. Exatamente. Boa. Bora. Agora, vamos brincar com os nossos docinhos? Vamos. Vamos lá. Deixa aqui. Vou pegar aqui essa laranja. Mas, assim, se você já quisesse... ativar. Se você já quisesse moldar aquele ali, você já poderia ou não? Tem que ir pra geladeira? Não, poderia. Tá. É que como eu vou brincar com outros personagens coloridos, aí eu preferi fazer a colorida, tá? Sim. Mas ali a gente já poderia sim. Já poderia trabalhar. Aqui a gente ativa a gordura do docinho. Vamos deixando ela descansar só um minutinho enquanto eu ativo as demais. Eu trouxe algumas Quando você fala cores. ativar a gordura, você tá amolecendo essa massa. Isso mesmo. É isso? Isso. Exatamente. É igual massinha. Igual massinha de modelar, minha filha que me diga. Não é? Igual massinha. Quando você pega, ela já tá mais endurecida, mas você começa a mexer... Aí ela já começa a ficar mais maleável. Você vai ativando todas. Isso também otimiza tempo, ao invés de você fazer 1 por 1, tá? Você já vai ativando a gordura de todos os docinhos que você precisa ali fazer. Você trouxe vários aí, né? Trouxe. Como chama isso daqui? Coração, ejetores, modelos de ejetor. São ejetores? Ejetores, moldes de silicone que eu trouxe. Isso, ejetores e moldes de silicone. Ok. Aqui Achei que era tipo um carimbo. Eu não trouxe os carimbos. Mas tem carimbo também. Mas tem carimbos também. Olha, essa área da confeitaria, ela é muito ampla nos acervos. São infinitas possibilidades, é claro. A pessoa vai começar agora, não precisa investir tanto, mas com o tempo vai investindo, olha, o principal é aniversário, você pegar o ejetor do tema aniversário, Jardim Encantado, que é o que pedem bastante para o Cíntia Doces. Então, são os temas, assim, batizado e chá de bebê. Então, você iniciando com esses 4 temas, você já tem aí um bom acervo. Tá. Ativando aqui a gordura. A gente deixa descansar um pouquinho. Para que também o leite em pó, ele não fique... Ele fique lisinho, o brigadeiro fique lisinho. Tá. Tá? Pronto, esse é o último. Ainda tem esse aqui, não tem? Falta mais um moranguinho. Aí. Olha, tá ligada. Tô sabendo, gente. Tô prestando atenção em tudo. Tá prestando atenção, Por isso que eu tô te verdade. falando, eu já tô ótima de teoria, só precisa colocar em prática. Exatamente, vamos colocar agora. Então, aqui a gente já consegue, olha, aí a gente consegue envolver no leite em pó. Você envolve todos no leite em pó. Todos. E ainda assim ele não perde a cor? Não, não perde a cor, você vai ver. Olha só. Falta o vermelhinho aqui. É só um pouquinho de leite em pó. Isso. Que tem aí, né? Exato. A gente vai peneirar, tirar esse excesso. Aquela polvilhada mesmo, né? Isso. Aí a gente vai tirar o excesso desse leite. Com a peneira. Isso.
Ah, as cores estão todas aí mantidas. Olha só. Olha essas bolinhas. Todas que bolinhas demais. coloridas. Isso. Vamos lá. E agora é só E moldar? agora vamos moldar. Vamos fazer aqui um coração. Pegar o ejetor coração. A gente monta aqui. Cadê o coração? Ah, então Olha. essa mesma base você usa para vários Para os dos demais, moldes, né? exatamente. Você dá uma untadinha com desmoldante aqui no ejetor. Você faz esse movimento de bolear novamente, só para o leite ficar mais incorporado no docinho. É rápido, gente. Não, acho que eu vou colocar nesse daqui é melhor. Olha só. Tá dando pra ver? Tá. Olha lá. Porque aí você aperta Deixa eu ver se eu apertei certinho. lá embaixo. Olha lá. Olha, gente, já sai perfeito. Já sai Olha, perfeito muito amor. nosso coração. É. E sai bem retinho, né? Sai bem retinho. Cada vez que você Colocar na fizer, forminha. você precisa passar um desmoldante? Não, ele já fica untadinho. Já fica Já untado. fica untadinho. Tá. Eu vou colocar aqui na forminha, mas nem talvez precise colocar na forminha. Olha lá, gente, que coisa mais linda. Agora vamos Perfeito. fazer... E aí você tem vários formatos aqui, né? A gente tem o coração, que você fez aí Coração. agora. Tem a casinha. Tem a Esse daqui é o casinha. quê? Esse é esse passarinho maravilhoso aqui. Ah, é um Que fofinho. passarinho. Vamos fazer ele. Vamos fazer o passarinho. Ah, porque tem uma outra parte aqui, né? Ó, Entendi. vamos fazer o passarinho. E aí, enquanto você faz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre precificação. Ah, importante. Porque a gente tem aí nos doces personalizados, com certeza, um valor agregado muito maior, né? Exato. Aqui é um trabalho totalmente artesanal. Então, você, primeiramente, confeiteira, precisa valorizar o seu trabalho, né? Algo manual, feito um a um. Então, tem todo um diferencial. Além de todo o custo, né, da matéria-prima que você vai precisar usar, você precisa calcular também o tempo que você gasta para fazer tal caixinha, quantidade da caixinha. Olha que fofura. Ai, que coisa mais linda, gente. Se eu quisesse destacar esses olhos, o bico, dá pra... O que você faz? Você pinta? Pinto. Aí tem as tintas comestíveis que você pode também pintar. Destacar aí alguns pontos dos do docinhos. bichinho. E algum tipo de confeito? Se usa ou não? Não, porque o leite ninho já é um confeito. Se eu usar um confeito, ele não vai ficar o desenho, né? Tá. Dependendo o beijinho, ele me permite fazer um coração, né? Porque o coco, às vezes, por ele ser mais grossinho... Olha lá, deixa eu virar um pouquinho assim, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Deixa eu O tirar aqui. passarinho. Deixa Olha eu lá, tirar. gente, que coisinha mais lindinha. Eu amei, olha que lindo. Uma graça, né? Perfeito. Nossa, eu achei que os desenhos são realmente, assim, bem delicados, cheios de detalhes. E todos os detalhes saem mesmo, né? Saem sim. E Todos os detalhes. todos os seus personalizados você faz com essas ferramentas. Com essas ferramentas. Tá. Exatamente. Então, não é algo que você precisa investir muito para começar. Tá. É como eu disse anteriormente, você tendo uma base, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou dividir esse com esse. Você pode brincar assim também, ó. Dividir. Elas estavam pesadas 18 gramas, então você divide a massa para ficar 18 gramas essas duas juntas, certo? Tá. Aí você vai bolear assim, ó. Fazer uma cobrinha. Envolvendo as Juntas. duas cores. Tá. Mas Ó. sem misturar totalmente, Sem né? misturar A ideia é que totalmente. ambas as cores apareçam. Exato. E aí, vamos colocar aqui. Eu vou fazer uma borboletinha. Uma borboleta colorida. Colorida. Exato.
É isso, você está passando aqui pra gente no nosso programa, assim, um básico, né, aí do seu trabalho. Mas eu acredito que tenha muito mais técnicas, né, para as pessoas aprenderem a fazer esses doces, até essas pinturas, né? Exatamente. E todas as possibilidades que os doces personalizados oferecem para quem faz, certo? Certíssimo. Olha, gente! Ai, que linda. Olha só. Maravilhosa, borboleta. Olha que coisa linda, gente. Uma graça, né? Olha aí que gracinha. Perfeito. Gostou? Gente, esse é o trabalho maravilhoso da Cíntia Félix, confeiteira, nossa convidada de hoje. Já ensinou a gente a fazer aí os doces personalizados, né? Falou um pouquinho de precificação, contou sua história. Já virou inspiração para muita gente que acompanha aqui o nosso programa. E você pode conhecer mais do trabalho dela, do curso que ela oferece, lá no Instagram, @docinhos.cintia, docinhos.cintia, como tá aí na sua tela. E tem o WhatsApp de contato também, que é o DDD 11, número 973060007. Cíntia, amei seu trabalho, parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu tirar a luva, um abraço. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Até uma próxima oportunidade. Volte sempre. Obrigada. Parabéns. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com o Seu Direito aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ótima tarde a todos que nos acompanham. Já tivemos confeitaria aqui no nosso programa. Poxa, eu não consegui assistir a todo o conteúdo. Você pode rever todas as nossas edições lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e ali estão todos os nossos programas, todas as nossas edições, para que você possa ver quantas vezes quiser. E agora é hora de Seu Direito. Terça-feira, o doutor Leonardo Girundi responde às suas dúvidas jurídicas. Vamos ver. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, boa tarde, que alegria estar aqui com você mais um dia em companhia e no meu caso, com você que é uma excelente companhia. Leonardo Girundi, vim cá para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Hoje nós vamos receber, sabe quem? Responder a Bianca Gomes, minha parente. Brincadeira, é porque eu também tenho Gomes. Bianca Gomes de Uberaba, poderia ser, né? Até mineira. Meu filho completou 18 anos este ano e começou a faculdade. O pai dele disse que vai parar de pagar a pensão porque ele já é maior de idade. Isso pode acontecer automaticamente? Depende. Espere um pouco. Vamos ver. Normalmente não. Normalmente não é assim que define. Primeira coisa é o seguinte, pensão alimentícia, nós temos aquilo que nós chamamos de binômio, principalmente ali, binômio perfeito, que é a necessidade e a possibilidade. Começamos com a necessidade. Tem que ser provado quanto que a pessoa precisa, o filho precisa para sobreviver. Depois, a possibilidade daquele que vai pagar. Quem paga? Parente, né? Pai, irmão, filho, avô, né? Nós temos aí a pensão avoenga, né? Onde o avô paga a pensão para o neto, na ausência do pai, né? E sempre do mais perto para o mais longe. Então, se você vai cobrar de alguém, primeiro você cobra do pai, né? O pai não tendo condições ou não existindo o pai, aí sim nasce a possibilidade da pensão para o avô. E não é automático. Lembramos sempre, hoje antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de uma amiga lá de Belo Horizonte me perguntando sobre isso. Falei assim, eu fiz um acordo com meu marido, mas não tem nada escrito. Cuidado com acordos não escritos, né? Defina o acordo, lembrando que as pessoas divorciam, mas os filhos não divorciam dos pais, né? Então deve existir o relacionamento e o cuidado. Olha, definir um valor, definir uma forma, que bom que é assim, é até bom que seja amigável, né, consensualmente, mas leve isso para o papel e coloque isso lá para ser homologado judicialmente, para que você possa exigir o cumprimento posteriormente. Então, o primeiro caso é esse. Normalmente, coloca lá que é até quando a criança necessitar. E até quando ele necessitar? Normalmente, as pessoas necessitam até terminar a faculdade, até entrar no mercado de trabalho. Pode ser um pouco diferente. Vamos supor, a pessoa completou ali 17 anos, 18 anos e passou no concurso público. Ela
tem condições de se manter. Fez 18 anos e resolveu se casar. Se ela está casando, ou ela vai ser mantida pelo seu esposo, né? Ou ela vai manter a sua esposa, né? Então, quer dizer, demonstra aí a ausência de necessidade. Então, não é que completou 18 anos, deixa de pagar. A não ser, por que eu falei depende? A não ser que no acordo que foi homologado na Justiça esteja escrito uma data. Fala assim, ó, vou pagar a pensão até 24 anos, vou pagar a pensão até quando completar a faculdade, vou pagar a pensão até 18 anos. Se as partes concordarem, o juiz homologou, tem uma data específica, mas nem sempre é assim e normalmente não é. Então, enquanto existir a necessidade, e nesse caso o seu filho está estudando, entrou na faculdade, ele precisa do apoio dos pais, lembrando isso, os pais devem arcar com as despesas dos filhos, os pais, na proporção do que ganha. Se você é pai e ganha o dobro da mãe, você vai pagar o dobro da despesa da mãe, ok? Esse é um cálculo fácil e simples para você entender. Esse é o seu direito e eu, Leonardo Girundi, venho cá para responder sua dúvida. Mande mais para nós através do seudireito@hittv.com.br ou através do nosso Instagram, @LeonardoGirundi. Beijo, sempre muito bom estar com você aqui. Uma ótima semana e Deus te abençoe. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Amém, doutor. Muito obrigada. Deus te abençoe também. Beijo grande. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bem, agora nós vamos falar sobre como criar crianças emocionalmente fortes e com autonomia nesse mundo em que nós vivemos, né, com excesso de telas, impactando demais o crescimento das nossas crianças. Assim como para o doutor Girundi, você também já pode mandar as suas perguntas para a nossa convidada desse bloco. 3226-1112 é o número do nosso WhatsApp, DDD 11. Olha o número já aparecendo aí para você. DDD 11 3226-1112. Esse é o nosso número para que você mande as suas perguntas para a Fernanda King, nossa convidada, neuropedagoga, especialista em educação infantil, palestrante e escritora. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda. Tudo ótimo. Muito bom estar aqui para falar desse assunto tão importante, né, para as famílias. Com certeza. A Fernanda já esteve aqui um tanto de vezes, mas para quem ainda não te conhece, pode se apresentar novamente, por favor? Eu sou uma professora apaixonada por educação. Larguei tudo depois que eu tive minha filha para abrir a minha própria escola. Então, eu tenho uma escola de educação infantil há quase 12 anos. E, paralelamente a isso, eu faço palestras, treinamentos para professores e sempre busco me atualizar. Então, eu tenho um projeto que eu chamo de Escolas pelo Mundo, onde eu já visitei 10 países. 10? Visitei escolas em 10 países: Itália, Argentina, Estônia, Finlândia, Portugal. Agora fui para a Holanda e para a China. Então, assim, já fui para muitos lugares e percebo que alguns problemas da educação são iguais no mundo inteiro e outros são diferentes, ou a forma de encarar esse problema é diferente. Então, eu trago algumas soluções para escolas brasileiras se inspirarem. Copiar não, porque cada cultura é de um jeito, né? A gente tem que respeitar a nossa. Mas dá para aprender com quem já evoluiu. A gente tem vários casos aí de países que a educação não era legal e hoje em dia virou referência. Então, essa virada de chave, ela é possível, só que ela precisa envolver... Há esperança. Ela precisa envolver sociedade, governo, família, escola, professor, aluno, né? Porque o aluno também tem que querer. Então, é um processo que eu acredito, eu falo que eu vou morrer acreditando. O dia que a gente não tiver esperança, a vida não faz sentido, Exatamente. Né? E eu achei muito bacana, né, essa novidade que você trouxe pra gente, de que você esteve na China. E acho que de todos esses países que você falou que já visitou, acho que o maior choque cultural nós temos com a China mesmo, né? E olha o paradoxo, né? Estamos aqui falando da questão do desenvolvimento emocional em um mundo de telas. E a gente tem ali na China um dos países mais tecnológicos que existe, né? Sim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, né, de informações do que você viu na educação chinesa, né? Justamente fazendo esse comparativo aqui com a educação brasileira, né? E mesmo em um país tão tecnológico. Não, realmente, lá eu visitei uma fábrica de robôs, tem robô para tudo. Hoje em dia, robô para home care, para tomar conta de pessoas idosas, acamadas. Então, assim, é um outro mundo.
A comida, então, gente, nem se fala, uma comida muito diferente, assim, o pensamento em relação à comida é diferente, sabe? Percebo que é para se alimentar. A gente tem muito mais aquela questão do prazer, né? Lá é uma questão mais de nutrição, pelo menos a minha visão no pouco tempo que passei lá. E com as crianças, eu visitei escolas de educação infantil, eu queria muito saber se aquilo que a gente vê na internet, daquelas crianças costurando, sabe? Mexendo com serrote, pistola de cola quente, eu queria ver se isso era verdade. E eu fui visitar alguns jardins de infância até que eu me deparei com uma sala com as crianças todas com uma pistolinha de cola quente. Gente, se eu pego aquela pistola, eu queimo os meus dedos até hoje. Igualmente. Qual é a professora que nunca queimou o dedo com a pistolinha daquela? E as crianças assim, numa agilidade, crianças de 5, 6 anos, eles estavam me contando. Eles com certeza já tem contato com aquilo há anos. Muito tempo. E outras coisas, alinhavo, né? Isso é uma construção. Tudo isso é uma construção. E aí eles vão até a floresta. Isso eu vi na Finlândia também um pouco, tá? Serra com serrote, a madeira, leva para dentro da sala, cola com a cola quente, eles fazem barquinhos, eles fazem coisas lindíssimas. E isso não só atua, obviamente, você vai pensar ali, coordenação motora fina. Sim. Mas é o raciocínio, é a paciência em tempos de tela. O que é um grande problema que a gente tem hoje com as crianças aqui brasileiras, que usam muita tela? Essa paciência para o trabalho manual, para coisas que levam tempo, ela vai desaparecendo. Então, a gente precisa, na escola, resgatar, tirar realmente a tela da escola e voltar para esse foco, para essa concentração, para que essa criança volte a ter essas habilidades. Então, lá eu percebi o seguinte, tem robótica desde a primeira infância, como muitas escolas, a minha escola, por exemplo, eu trabalho robótica desde os 3 anos. Mas não é uma robótica online. O pensamento computacional não precisa ser online na primeira infância. Você trabalha com programação, com as consequências, com raciocínio lógico, com a criatividade, isso tudo é pensamento computacional, né? Sequências lógicas. E aí você consegue trabalhar isso no offline. Então eu vi muito isso lá, eles fazendo projetos de robótica muito parecidos com os nossos. A cada etapa, né? Óbvio que daqui a um tempo, quando essa criança vai crescendo, ela vai fazendo a programação, ela vai fazendo com o controle remoto lá o robozinho andar, tal e qual a gente faz aqui. Mas essa questão da confiança em dar ferramentas de trabalho, como serrote, alicate, para uma criança pequena, isso a gente... É um outro mundo. Muito pouco vê no Brasil. Que aí eu já não tenho tanta esperança assim. Ampla. Mas a gente segue conversando sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Já voltamos. Com o nosso programa e a gente segue falando sobre como criar crianças emocionalmente fortes nesse mundo que a gente vive, né? Tão diferente, choques culturais, né? Com outros países e até com outras épocas, com outras gerações, por causa do excesso de telas também, né? Quem está aqui com a gente é a Fernanda King, neuropedagoga, especialista em educação infantil, palestrante e escritora. Bem-vinda mais uma vez, Fernanda. Já falamos aqui das viagens, né, que a Fernanda fez, visitou 10 países pelo menos, né, justamente avaliando como funciona a educação em outros países. E a gente acabou o último bloco falando de como funcionam as escolas na China. Crianças do infantil trabalhando com serrotes, tesouras, alicates, cola quente, sim. E eu acho que uma questão que a gente precisa levantar muito aqui é que como uma pessoa aprende a ter, por exemplo, um senso de responsabilidade, se essa responsabilidade não é dada a ela. Então lá você entrega essa responsabilidade para a criança, óbvio que com a supervisão de um adulto, mas a gente confia muito pouco nas nossas crianças. Você falou de geração. Na nossa época, eu vejo que a gente é sobrevivente, né? A gente era jogado ali na rua, a gente tinha as brincadeiras arriscadas de voltar faltando o tampão do dedo para casa, de joelho ralado.
E tem um livro que eu sempre cito, que é A Geração Ansiosa, que é um cientista americano, e ele fala muito disso, do quanto essas brincadeiras fazem falta hoje em dia, porque a gente trocou isso pelo celular. A gente tirou essa autonomia da criança, esse senso de responsabilidade, porque quando eu tô na rua sozinho, eu tenho que me virar, não tem papai, não tem mamãe. Se eu arrumar uma briga, eu vou ter que me virar. Sim. Então a gente tirou isso e colocou as crianças numa bolha. Mas isso também seria superproteção? Total! Isso que acontece, por exemplo, nas escolas brasileiras. Quando eu postei na minha rede social isso que eu vi na China, muitos professores vieram falar assim: mas, meu Deus, se eu der um serrote aqui na minha sala, eles vão se matar. E é verdade. Aí você entra em questões complexas do quê? Falta de respeito ao professor, Sim. que é a tal da educação que deveria vir de casa. Sim. Então, esse professor deveria ser respeitado como autoridade. Falta de uma autonomia que não é dada em casa, né? A gente estava conversando aqui de filho único. Muitas vezes o filho único, a gente dá comidinha na boca até 6 anos de idade, a gente calça o sapato até 8 anos de idade, quando ele já poderia estar fazendo isso sozinho. Maria Montessori dizia isso há, sei lá, quase 100 anos, que não deve se fazer por uma criança aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha. Sim. Então, assim, não é para deixar a criança jogada como a gente era na década de 80, que eu brinco que a gente foi sobrevivente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É deixar fazer com supervisão. É não retirar essa autonomia, porque autonomia e autoestima caminham juntas. O ser humano, ele precisa se sentir útil e produtivo, desde a tenra infância, capaz. Então, quando você dá um serrote na mão de uma criança pequena e ela percebe que ela é capaz, que ela pode, ela cresce confiante e ela cresce responsável, porque a responsabilidade está sendo dada a ela. Para a gente chegar nisso aqui, realmente precisa de um conjunto de fatores. A família entender, né? Porque tem família que reclama se a criança chegar em casa com o uniforme sujo. Gente, chegou em casa com o uniforme sujo é porque brincou muito. É porque se desenvolveu. Faz parte da infância, né? Faz parte, não tem infância produtiva. Limpinha. Limpa. Com uma roupa que não suja. Não tem como. Criança é lavável, gente, tá? É só dar banho. A roupa também tem ali ou uma máquina, um tanquinho, ou um balde que você coloque com um alvejante. O problema é que tem que comprar um tanto de uniforme, né? Mas faz parte. Cara, é para futuro. A gente reclama hoje que as crianças, os adolescentes estão com depressão, com ansiedade. Tem relação direta com isso. E esse livro que eu citei, ele comprova que você retirar esse risco calculado é prejudicial ao cérebro. O cérebro precisa de um certo nível de risco para se desenvolver. Como é que eu aprendo a resolver um problema? Tendo um problema, infelizmente, né? Experienciando aquilo, né? A gente só cresce na vida, às vezes, levando até porrada, né? Da vida. Sim. A gente amadurece, a gente aprende soluções, a gente fica mais resiliente. Então, se eu crio meu filho numa redoma, se eu não quero nem que a professora dê uma tesourinha sem ponta para ele cortar uma massinha, se eu acho que isso, meu Deus, é um absurdo, eu não estou criando uma criança pronta para os desafios da vida. A vida é difícil. A vida não é um morango. Então, eu preciso, desde a escola, e a escola é um ótimo lugar para isso, porque é um ambiente controlado, mas eu preciso capacitar o professor. Preciso que esse professor acredite que esse aluno é capaz, que ele é capaz. Preciso que esse professor não leve bronca da família. Então, preciso conversar antes com essa família. Olha, aqui na escola é feita essa atividade com o seu filho. Tudo bem? Tudo bem para vocês? E se o pai disser não? Aí aquela criança vai ficar de fora? Exatamente. É uma situação complicada. Mas eu acho que se você fizer no início do ano uma boa reunião de pais e provar para esse pai que assim o filho dele vai crescer mais confiante, você mostrar o pró e o contra, combinado não sai caro. Mas precisa ser falado no início do ano letivo, em reunião de pais, por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes as famílias, elas trabalham em outra área. Pai e mãe não é pedagogo. Sim.
Eles não sabem os porquês das coisas, porque eles estudaram, eles trabalham com outra coisa. Então, quem tem que explicar de criança é o pedagogo. E a grande maioria hoje tem um filho só, né? Muitos. Então, não tem a experiência do primeiro filho, porque normalmente o primeiro filho você super protege, né? O pessoal fala isso. Aí o segundo, você já, né, não protege tanto assim. O primeiro é de vidro, o segundo é de borracha, o terceiro é de ferro. É isso, não é? O pessoal fala isso, né? O primeiro a gente coloca ali numa redoma, mas os outros já não são criados mais com tanta proteção. E eu acho que é muito do ser humano, ele só tem um, né? Eu acho que aquele medo de perder aquele filho, essa superproteção, realmente ela tem uma explicação ali psicológica. Mas a gente precisa pensar não só no hoje, como no amanhã. Eu preciso pensar num adolescente que esteja preparado para ouvir o não da namorada, que esteja preparado para ir numa entrevista de emprego e não passar, e ser preterido, né? Então, como é que eu crio um ser humano mais forte? É dando desafio para ele na Deixando infância. ele cair. De vez em quando vai cair, de vez em quando vai errar. Muitas famílias têm muita dificuldade com o erro. Né? Quando a criança está aprendendo a calçar o sapato, ela demora muito para calçar o sapatinho. E às vezes ela erra, ela calça trocado. E aí tem família que já perde logo a paciência. E daqui? Eu vou calçar para você. O que você acabou de dizer para o seu filho? Que ele não é capaz. E a gente precisa fazer o contrário. Não, filho, vamos lá, você calçou errado? Destroca aí, você consegue. Você consegue fazer o certo. Mas você vai ter que ter uma paciência de esperar comer, então. Né? Eles se sujam inteiros ali no começo da experiência com a alimentação. Se você bloqueia isso, você já está começando uma relação errada com a comida desde a primeira infância. Sim. E, repito, às vezes a família ela não sabe tudo isso porque ela não estudou tudo isso, né? Quem estuda somos nós, que somos pedagogos. E aí, reunião de pais, conversar com família. Isso tem que partir da direção da escola, isso tem que partir da Secretaria de Educação, quando é escola pública. Conversa com família, treina professor, faz o diretor da escola pensar dessa maneira. Muitas vezes eu vejo que diretores de escola, secretários de educação vão para esses países para ver que é possível, porque eu só acreditei vendo, tá? Eu via na internet essas criancinhas chinesas, eu falava, isso é IA. Isso é IA, não é possível. Quando eu fui lá e vi, eu fiquei assim, ó. E aí eu perguntei para a dona da escola, eu falei, eu posso filmar? Ela, não, porque é criança, né? Eu falei, mas eu vou filmar só a mãozinha. Ela, não pode. Eu falei, meu Deus. Aí comecei a me filmar. Eu peguei a pistola de cola quente. Eu falei, me filmar eu posso. Eu peguei a pistola de cola quente e falei, gente, as crianças estão usando essa pistola aqui. E o vídeo, eu postei esse vídeo, deu muito comentário, como eu falei, desses professores. Os professores brincando, né? Se eu desse isso aqui, eu se matar na minha sala e tal. Que é todo cultura. Um processo, é cultural, né? É cultural. Você falou de todo um desenvolvimento que teria que fazer na área da educação para que isso pudesse ser possível, normalizado, né? Sim. Dentro das escolas, Sim. mas começando muito do nascimento da criança e da criação desses pais Sim. lá em casa, Sim. já oferecendo grandes autonomias até chegar à escola, né? Exatamente. E aí a gente falou do uso de telas, né? Esse tema ele está ligado diretamente ao uso de telas e isso tem prejudicado demais o desenvolvimento da criança, a autonomia da criança. E de que forma isso tem atuado no cérebro dessas crianças? Quando você substitui esse nosso brincar na rua, né? Essa nossa autonomia. Eu fui na palestra desse Jonathan Haidt aqui em São Paulo e ele perguntou com que idade, para as pessoas mais velhas primeiro, vocês iam numa vendinha comprar uma Coca-Cola, um pão? A gente ia com 7, 8 anos. Sim. Hoje, a gente não deixa uma adolescente de 16 porque você tem medo. Só que isso é necessário. Eu preciso dizer ao adolescente, olha, vai lá comprar um pão. E a gente hoje, com a questão da violência, a gente não tem. Então, quando você retira a autonomia, quando você retira o brincar na rua, quando você retira a autoconfiança e substitui isso por uma tela, onde os desafios, se são virtuais, que é passar numa fase de um videogame, você coloca um excesso de estímulos visuais, de informação, vídeos curtos muito rápido, dopamina, validação. Porque aí você posta uma fotinho, você vai ver ali se alguém deu like. Quantos likes eu recebi? Se eu não recebi nenhum, será que eu não sou querido?
Será que eu não estou sendo aceito pelo meu grupo? E a criança e o adolescente, eles têm essa necessidade de validação e aceitação muito grande, né? Sim. Muito mais do que o adulto, que já é muito mais confiante, muitas vezes. Mexe com o adulto também, né? Mas com o adolescente mexe muito mais. Então, você incluiu novos fatores nunca antes vistos na história da humanidade, que é rede social, dopamina, internet, agora inteligência artificial, pensando pelas crianças e pelos adolescentes. As respostas estão todas prontas ali, a gente não precisa nem mais pensar. São mudanças sem precedentes no cérebro humano, para sempre. Então, a gente tem hoje já gerações com QI e vocabulário, por exemplo, inferior às anteriores. Isso nunca aconteceu na humanidade. Sempre, né, a gente evoluiu. Nossos avós, a batalha deles era por sobreviver, né? Quem não tem um avô, uma avó que fala assim, tive 12 filhos, só 6 que vingou, porque o resto morreu. Então, assim, a batalha deles era outra. Aí a gente foi evoluindo, estudando mais, né? Os nossos bisavós não tiveram faculdade, de repente o nosso pai, nossa mãe conseguiu fazer uma faculdade ou não, mas eu já fui a primeira da minha família que fez uma graduação. Tá legal, a gente foi crescendo. Hoje os jovens estão diminuindo. Regredindo. Um monte de gente falando na internet que não precisa estudar, que não precisa fazer faculdade. Crianças, adolescentes já falam isso. Por quê? Porque as respostas estão prontas ali no chat GPT. Ah, porque eu posso ser influenciador? Gente, até para ser influenciador, você precisa saber ler um contrato. Sim. Interpretar para você não ser enrolado pelo seu contratante. Porque você vai ser influenciador, você vai assinar um monte de contrato, de publi, de trabalhos. Então, assim, o conhecimento formal, o prático também é muito importante. A prática é insubstituível, mas o conhecimento acadêmico, ele também se faz muito necessário e jamais será desprezível. E a gente precisa mudar essa cultura, que é uma cultura brasileira de não valorização da educação, do professor. É o que a gente está falando aqui. Para mudar até a colinha quente na sala de aula, a gente precisa mudar muita coisa, né? Sim. Fernanda, mas já começamos errado. Essa educação, ela já começou com a superproteção, ela já começou com o oferecimento da autonomia já tarde e o excesso de telas já implementado dentro daquela casa, dentro daquela família. Dá para voltar atrás? Olha, os primeiros anos de vida, 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, ele não volta. Não volta, o ideal é que você tenha, né, 0 telas, não ofereça telas de 0 a 3 anos. Esses impactos, eles vão ter ali para a vida inteira, até se você sofreu um trauma muito grande. Por mais que você não lembre daquele trauma, ele vai estar ali no teu cérebro, em algum cantinho guardado. Sim. Mas assim, nunca é tarde, né? Se eu quiser fazer uma faculdade com 60 anos, se eu quiser andar de bicicleta com 40 anos, não é tarde, mas é mais trabalhoso. Sim. Então, lembrem sempre disso. Quando eu vou construir uma casa, é melhor pegar do terreno e fazer do começo. Reformar é possível, só que vai me dar mais trabalho. Nessa reforma, eu vou descobrindo coisas, né? Uma parte elétrica que eu achava que estava legal, que não está legal. Então, na nossa infância e na nossa adolescência, é melhor tentar construir certo. Sempre vai ter um probleminha, porque toda obra dá probleminha, né? Vai ter um trauma, não tem perfeição. A gente, como pai, não tem que se cobrar ser perfeito, porque isso não existe. Mas tem que fazer o melhor possível. Quanto mais cedo, melhor. Eu trabalho, por exemplo, muito com bullying. Percebo que quanto mais cedo se começa a combater o bullying, melhor. Quanto mais cedo se começa com inclusão, melhor. As crianças menores, elas têm uma plasticidade cerebral maior, um preconceito menor. Né? Então, tudo é mais fácil desde a primeira infância, mas nunca está perdido. Então, assim, dá para fazer um trabalho de recomposição de aprendizagem, de valores, mas é mais difícil, é mais trabalhoso. Porém, não impossível. É isso. E se a pessoa que está em casa acompanhando a gente agora percebe, né, que já existe ali sinais mesmo de problemas maiores, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Ansiedade, né? Busca ajuda, né? Muito. Profissional. Mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, assim, pode ter uma conversa com a coordenação da escola. Se a coordenação da escola sinalizar, olha, mamãe, leva num psicólogo, pergunta para o pediatra se isso aqui está no tempo certo. Ouçam, não façam aquilo. Ah, mas eu também demorei a falar.
Não julga, né? Não, e tem gente que vai buscando desculpas próprias, Sim. entra numa negação, né? Sim. Não, meu filho é perfeito. Então, se a escola sinalizar, vai atrás. É melhor sobrar do que faltar. É verdade. Mesmo que o médico fale, não tem nada. Você levou? É melhor do que não levar. É isso aí, gente. Fica esse como um conselho final. Essa é Fernanda King, maravilhosa, neuropedagoga, especialista em educação infantil, palestrante, escritora e tem muito conteúdo lá no Instagram dela. Conheça mais desse trabalho. Veja o vídeo da China que ela tanto falou aqui no @FernandaKing _palestrante. Fernanda King _palestrante, como tá escrito aí na sua tela. Obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço. E até uma próxima. Beijo. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Fica com Deus. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.